Queria falar sobre um ET da natação, que é o Michael Phelps. Você disse que quando você olha os atletas, você avalia de forma técnica. Queria que você falasse de forma técnica sobre o Michael Phelps, cara. Eu tive a oportunidade de ver o Michael Phelps de Que perto em isso. 2016, que eu trabalhei nos Jogos Olímpicos. Assim, foi muito bacana, pude vê-lo nadar pessoalmente, assim, também, que é interessante. Na tua opinião, o maior de todos? Não tem como Não tem negar, como, né? né? Mas e o que é bacana destacar, eu acho, na carreira dele, e isso é importante para os jovens perceberem e para a gente perceber, que apesar dele ser o que ele é, e a representação que ele tem para a natação como um todo, os próprios atletas têm ele como o têm como referência, ele é um cara que teve altos e baixos na carreira dele. Então teve uma parte da carreira dele que ele abandonou a natação, ficou envolvido com drogas. Então, assim, para as pessoas entenderem que por mais dedicado que pareça que o mundo de todo mundo é perfeito, a vida de todo mundo é difícil, inclusive a do Michael Phelps, que fez o que ele fez, que é o que ele é. Então, assim, não estou querendo dizer que ninguém tem que usar drogas, não é nada disso, mas a gente entender que tem dias da nossa vida que são mais difíceis, tem dias que parece que tá dando tudo certo, tem dias que são mais difíceis e a gente tem que continuar caminhando. E todas as palestras que eu já assisti dele, né, na internet, o técnico dele veio aqui, foi em São Paulo, não me lembro o ano, mas eu assisti a apresentação do treinador dele e o livro dele. Isso também parece que é meio chato, mas assim, a importância da dedicação, do compromisso com o que você faz. Isso não significa, pessoal, que existe uma associação direta entre dedicação e recompensa. Você pode falar assim, poxa, mas eu me dediquei tanto e não tive recompensa. O cara nunca se dedicou, o cara sempre fez de qualquer jeito, parece que está melhor do que eu. Mas se você não se dedicar, aí com certeza que você não vai chegar lá. Ontem eu estava numa disciplina lá na pós-graduação, no mestrado, e do autor chamado Jordan Peterson, não sei se você conhece. E no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele fala que a gente não tem que se comparar com os outros. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então a ideia é, eu tenho que estar hoje melhor do que eu estava ontem. Se eu for olhar para o Carlos, se eu for olhar para o Thiago, pode ser que eu fique frustrado, porque, poxa, o Carlos está tão bem, você não sabe o sufoco que ele passa, e você não sabe como ele está em outras áreas da própria vida, familiar, pessoal. Então, se baseie em você. É a ideia que ele tem, que eu passo pro meu filho, eu levo pra minha vida também. Poxa, às vezes os dias são difíceis, eu fico assim, pô, mas eu tô onde eu queria estar. Eu conquistei as coisas que eu lutei para poder conquistar e eu tô melhor do que eu estava ontem. É o que é importante para mim. E eu tento passar isso pros meus alunos também, porque as pessoas têm penalizado as virtudes ao invés de penalizar os fracassos. Então parece que todo mundo quer ser um fracassado para ser ajudado. Porque o cara que é virtuoso, Carlos, vamos pensar assim, o Carlos já está tudo bem com ele consegue se virar, por que ele precisa de ajuda? Vamos direcionar a nossa ajuda ao incompetente. Então as pessoas estão querendo se tornar incompetentes para serem auxiliadas o tempo inteiro. Ninguém quer ser mais excepcional. Ser excepcional parece que é pecado, se torna ruim, porque as pessoas te veem de maneira ruim. E você ser excepcional é sempre porque foi por acaso. E no caso do próprio atleta, né, o Phelps, assim, imagina se ele tivesse ido por esse caminho, né? Errei na minha vida, então Vou abandonar provavelmente tudo. eu trabalhei com alguns atletas que exatamente parece que é uma virada de chave. E hoje a gente está falando de um atleta que é a grande referência, pelo menos na área técnica ali. Não sei se você avaliava realmente Sim, é sim. diferente. É um cara que ondulava muito mais do que os outros. Isso para natação é importante. É um cara que disputava bem diferentes distâncias competitivas. Isso é muito difícil. A pessoa ajustar a mecânica de nado para nadar uma prova de 100 livre, uma prova de 400. Então, ele nadava bem em diferentes distâncias competitivas. Isso por si só é monstruoso, porque geralmente o que a gente tem? O cara especialista em 50 e 100. O cara especialista em 400. Especialista em 1500. E a mecânica de nado para as diferentes distâncias competitivas é completamente diferente. Quando você vai nadar uma prova mais longa, a tendência é nadar de uma maneira mais alongada. A mão vai lá na frente para você ter uma posição hidrodinâmica mais favorável dentro da água. Quando você nada distâncias curtas, a tendência é que a sua frequência de braçada seja muito grande. O seu corpo oscila menos. Então você saber nadar diferentes distâncias com qualidade, isso por si só é absurdo. Ele ainda nadava medley, que é uma das provas piores que tem, que é a junção dos 4 nados. O Thiago Pereira perdeu muitas vezes para ele.
Mas o bacana que eu acho do Thiago Pereira é que ele sempre falou o seguinte: apesar disso, ele me fez ser uma pessoa melhor. Porque eu queria melhorar para vencê-lo. Então, olha só que entendimento também da realidade. A maioria das pessoas pensa assim, pô, contra o Phelps não tem jeito, eu vou desistir. Não, o cara é bom, o cara é excepcional, mas ele está puxando toda a natação para melhorar. Quantas pessoas passaram a conhecer natação por causa de Michael Phelps? Verdade. O próprio Thiago Pereira era um talento assim, que o Brasil todo falava do Thiago Pereira, mas era sempre assim, segundo, né? Terceiro. Ele deu o azar de ser da geração do Phelps. E talvez, se não fosse o Phelps, também ele não iria alcançar os tempos, né, isso aí que ele alcançou durante a carreira dele. Cara, incrível. Falar do Phelps é incrível, cara, porque assim... Outra coisa interessante que eu pude perceber no corpo dele, tem o tronco muito grande. A questão morfológica influencia. Os braços muito longos, o que é interessante, o tronco muito grande em proporção às pernas, o que facilita uma flutuação. Então, é um corpo esteticamente feio, mas em termos de desempenho na natação é interessante. Porque se você tem os membros inferiores muito densos, o seu corpo fica muito na diagonal, você precisa bater muita perna para o corpo ficar alinhado, você tem muito desgaste de energia. Se naturalmente seu corpo está alinhado, porque o seu tronco é muito grande, a sua flutuação maior depende do tronco, ele tem um corpo numa posição naturalmente melhor. Hiperflexível. Mas Carlos, apesar dessas características morfológicas serem muito importantes, estatura, envergadura, isso tudo que a gente falou, isso é empírico agora, pela minha experiência. O cara, para ser excepcional em alguma coisa, ele precisa ser maluco. O cara que é normal, ele não vai ser muito bom em alguma coisa. Porque o cara que é normal não quer acordar cedo, ele reclama quando está cansado, quando está difícil ele quer desistir. Outro exemplo que eu dou. Então, assim, eu tive um nadador, que é o Hugo, que uma vez... Hugo, um abraço aí, não sei se você está vendo. A gente nada juntos até hoje, nós somos amigos. Legal. E teve uma vez, eles eram jovens, que eu falei assim, pessoal, a gente vai ter que nadar um dia a mais na parte da manhã, eu acho que é importante para vocês. Aí eles ficaram me olhando assim, tinha uns 15 pessoas na equipe. Que horas? Eu falei, acho 5h30. De 5h30 às 6h30, mais ou menos, para vocês depois irem para a escola, que as aulas de vocês começam às 7 horas. Aí ele, beleza. Que dia que a gente começa? O restante. Tuxê, chegar aqui 5h30 da manhã. E é o cara que foi mais longe. Assim, não tem ruim você não querer, mas entenda que isso é uma decisão que vai influenciar na sua vida, nos seus resultados. E talvez você possa fazer essa analogia até com os profissionais. Sim, sim. Né, que também tomam essas decisões. Tem um exemplo, não sei se você viu o documentário do Kobe Bryant, que está na Netflix, e ele acordava às 5 horas da manhã para malhar. Teve um dia que ele acordava às 4, ele sempre era o primeiro, porque além dele, né, ter os seus objetivos, ele tinha que dar o exemplo e tá bem. Não é à toa que esses, né, atletas chegaram onde chegaram. Né? E os profissionais é a mesma coisa. Quando você falou assim, cara, eu fui num congresso ano passado, eu vou agora nesse e tal, a gente não vê muito esse hábito, porque você está falando de ir para um evento onde você vai gastar. Sim, você está investindo. Você está investindo, você vai ter que comprar passagem aérea que não é barato. Né? O seu tempo, porque muitas das vezes você vai para lá ainda trabalhando, tem que atender aluno, dar aula e tal. Então, assim, é uma rotina que as pessoas poderiam falar. Dá muito trabalho, isso. Você fala, você não pensa duas vezes. Longe da família, isso tudo é complicado. Você não pensa duas vezes.